Metade dos 3 milhões de brasileiros que deixaram o país nos últimos anos já voltou. Pela primeira vez em 20 anos, entraram mais brasileiros do que saíram. O Brasil agora oferece oportunidades para fazer negócios, e não só por causa de eventos programados, como Copa e Olimpíada. Estrangeiros são atraídos por manchetes internacionais otimistas. Já somos a 6ª economia do mundo. E como aqui falta mão de obra qualificada, a classe média europeia vem atrás do paraíso de oportunidades. Segundo o Ministério da Justiça, o número de estrangeiros em situação regular no Brasil aumentou 52,4% no último semestre e continua crescendo. Não se sabe quantos moram irregularmente no Brasil, mas calcula-se que sejam em torno de 600 mil. E entre legais e ilegais podem chegar a 2 milhões. Quase 1% da população brasileira, o que é bem pouco. Assim como hoje, você não consegue pensar como seria a sociedade brasileira se não tivesse recebido os milhões de imigrantes que nós recebemos assim, no grande período da imigração, que é o século XIX e a primeira metade do século XX, eu tendo a achar que essa imigração mais recente terá também uma contribuição importante para a sociedade brasileira. Agora, quantitativamente, ela jamais será tão expressiva e proporcionalmente frente à população brasileira, jamais será tão expressiva, porque hoje em dia nós temos uma população de quase 200 milhões de habitantes, um território integrado, povoado. Quer dizer, essa imigração que contribuiu no passado para criar um mercado de trabalho capitalista em certos setores da economia, para povoar algumas regiões, ela não vai ter mais um papel da mesma maneira. E mais, a outra diferença é que ela é uma imigração que não houve uma política ativa de atração desses imigrantes, como houve no passado, quando o Brasil anunciava a possibilidade da migração para o Brasil nos países de origem. Isso não está acontecendo. Hoje em dia, a política brasileira de imigração, que está se reformando, ela é muito mais reativa, né? Talvez a questão do estímulo aconteça muito mais para a imigração qualificada. Porque tem muitos países do mundo que têm programas de estímulo à imigração qualificada. É o caso do Canadá, é o caso da Austrália, da Nova Zelândia. Esses sim, esses têm programas de atração de imigrantes. Inclusive, uma das províncias do Canadá, que é o Quebec, ele tem um escritório para captação de imigrantes brasileiros em São Paulo, que mostra assim, como que o imigrante qualificado ele é um ativo considerado importante. Será que essa migração que está acontecendo, de gente saindo dos países europeus, de países ricos que estão empobrecendo por causa da crise, será que esses novos imigrantes, uma vez passada a crise em seus países, vão voltar para casa? Esses países em crise, eles fizeram programas de estímulo ao retorno, inclusive associados com a Organização Internacional das Migrações, da OIM, né? Então, por exemplo, a Espanha fez um programa de retorno estimulado para os migrantes sem emprego. Parece que os brasileiros foram o grupo mais beneficiado, que mais se beneficiou desse programa, um incentivo econômico com a condição de não retornarem. Já o Japão fez uma certa diferença, um programa de retorno assistido, porém oferecendo a oportunidade de um retorno no caso de melhora da situação econômica. Ou seja, os próprios países que receberam esses migrantes, eles tiveram programas eles encararam a coisa de forma diferente, né? Então, é aquela coisa, está em aberto, quer dizer, as migrações são muito sensíveis aos movimentos da economia internacional. A inversão do fluxo do norte para o sul, a chegada de portugueses e espanhóis depois da crise, bolivianos e outros latinos que não param de vir para cá, são motivos que levaram o governo a pensar numa reforma da política migratória do Brasil. O Ministério da Justiça não tem pressa, só deve apresentar o projeto de lei em 2 meses. A ideia é uma legislação adequada tanto para a mão de obra qualificada, que nos falta, como para garantir que imigrantes pobres também tenham espaço, como é o caso dos haitianos. Em 2009, o governo do presidente Lula concedeu uma anistia a 45 mil ilegais, que, embora importante, não resolveu o problema. No ano seguinte,
Houve o Acordo de Livre Residência do Mercosul, que também regularizou boa parte da migração de latinos. Há outras tendências de fluxo migratório na América Latina? Basicamente são essas de sentido econômico na parte sul, a questão política no norte, e assim, como o Brasil ocupa metade aí do continente, da América do Sul, o Brasil não fica fora praticamente de nenhum movimento. Né? Então, assim como ele recebe a migração de bolivianos, paraguaios, ele também é um país cuja população transborda para além das fronteiras. Então, você tem a migração brasileira para o Paraguai, que já é bem conhecida, que são os brasiguaios, que vem dos anos 70 e principalmente 80, mas você tem também o estabelecimento de brasileiros na Bolívia, principalmente como agricultores no leste, mas também como coletores de castanha, seringueiros. E você tem uma migração brasileira na fronteira mais ao norte, para Guiana, país Guiana, para o Suriname e para a Guiana Francesa. Existem algumas dezenas de milhares de brasileiros, como garimpeiros principalmente, nesses países do norte. Então, essas tendências todas, o Brasil não fica fora de praticamente nenhuma. Isso vai continuar, né? Isso vai continuar. A tendência sempre será isso, né? A tendência é que, na medida que a economia e a sociedade se internacionaliza, se globaliza, as migrações acompanham isso.